Eu estou sempre observando. O meu desafio, quem me conhece, eu estudo o desempenho humano. Desempenho máximo, desempenho mínimo, desempenho medíocre. Eu estudo por que pessoas crescem e caem, por que pessoas nunca crescem. Esse é meu dia a dia, é entender isso. Estudar, trazer... Eu tenho 1.400 modelos, 1.400 pessoas que eu estudo. Tem gente que há 16 anos eu acesso essa pessoa para ficar fazendo perguntas para ela. Como é que está teu casamento? E vou trazendo, e vou entendendo. Eu entendo, basicamente, o que eu faço na minha pesquisa? O que é que eles fazem e falam? O que é que eles pensam? O que é que eles sentem sobre cada aspecto da vida e quais são as suas? E aí eu olho pelos resultados, e eu chamo os resultados, me fala dos resultados. E eu pego os resultados, comparo com o que ele fala, com o que ele faz, com o que ele deixa de falar, com o que ele deixa de fazer. Eu comparo os resultados com o que ele pensa. Como é que ele pensa sobre isso? E sobre o seu sentir. E depois eu busco, ele nem sabe, normalmente não sabe quais são suas crenças, mas eu busco interpretar as crenças. Quem está entendendo o modelo de estudo que eu faço? Então, Paulo, da onde você veio estudar narrativas? Por que você pressupôs que narrativas influenciam crenças e vida? Eu vi pessoas, quando você faz o método CIS, você normalmente não abre mão das crenças antigas. Você, dependendo do exercício, você constrói crenças antagônicas paralelas às antigas. Quando você faz o método CIS e cria uma nova identidade, a velha identidade continua lá. E vai ter que existir algo chamado poda neural. O que é poda neural? Que é muito farto na infância, mas também acontece na fase adulta. É quando o adulto, por desuso de comportamentos, emoções, sentimentos, atitudes, essas crenças vão se o quê? Vão se desfazendo. E essa estrutura neural é usada para outros aprendizados. Quem está me entendendo isso? Vou repetir isso de novo. Quando você... Eu fui pobre, ok? Eu fui pobre. Quando eu me tornei rico, comecei a me tornar rico, eu continuava com as crenças de quê? Pobreza. Agora eu tinha duas, e é nítido me ver às vezes agindo como pobre, às vezes como rico. Quem está entendendo isso? E óbvio, meu resultado final é a média dessas duas crenças. Quem está percebendo isso? A pergunta então agora, lembra que a história dos dois cachorros? Quem vai vencer, o cachorro bom ou o cachorro ruim? A fala é, o que você alimenta mais? Para a gente é aquela crença que você treinar mais. Sim ou não? E aí, eu via pessoas que tinham ganhos fenomenais, depois estagnações, depois da estagnação, queda. Eu comecei a investigar essas pessoas. As crenças estavam lá. As boas e as ruins. E por que a queda? E eu passei anos tentando interpretar por que a queda. Tem umas 80, 70 e poucas pessoas, dessas 1.400, nesse contexto. Por que as quedas? E depois que eu comecei a ver isso, eu comecei a perceber fora. Pessoas próximas, alunos. E aí eu fui e vi. Eram as suas narrativas. Quem está entendendo? Então tem um ano que narrativa para mim se tornou uma prioridade de estudo, de intenção, de observação, de mapeamento, as narrativas que interferem tão severamente nas nossas crenças. Então, suas crenças trouxeram à tona a sua versão atual. Dentro de mim, Paulo, o método CIS, vocês sabem isso, tem a minha pior versão. Um Paulo pernóstico, adúltero, vitimado, pobre, doente. Existe esse Paulo dentro de mim. É real, ele habita dentro de mim. Numa combinação infindável, esse Paulo de comportamentos de pobreza, familiares, sociais. Tá entendendo? Para esse pior Paulo é uma combinação
do Paulo espiritual, esse Paulo espiritual, esse Paulo familiar, esse Paulo marido, esse Paulo pai, esse Paulo. Está claro aqui? Existe o pior dos piores. Ele habita dentro de mim, eu já o conheci. Não sei se foi o pior dos piores, mas foi um bem nojentinho. Ok? E aí vai. E dentro de mim existe um Paulo mais ou menos, um Paulo meia boca. Mediano, também conheci. Em todos os aspectos. Mas dentro de mim também tem um Paulo muito bom. Bom para cara, extraordinário. Um Paulo mega pau. É um Paulo... E eu conheci muitos desses Paulos. E eles habitam aonde? Essa miríade de Paulos. Dentro de mim. Todos. Todos. E aí vem o grande X da questão. Todos esses Paulos habitam dentro de mim. Quem não conhece uma versão sua terrível? Quem conhece uma versão sua que você diz, pelo amor de Deus, acorrenta essa desgraça e não deixa ela sair. Porque quando ela sai, ela faz um destroço tremendo. É verdade? O que traz a versão ruim? O que traz a versão ruim são narrativas com sentimentos, acrescidas de sentimentos tóxicos. Quanto mais tóxico, pior a versão que ela traz. Depois que a narrativa com sentimento tóxico sai, o que acontece? Aquela versão que entra e volta a tua outra versão, essa versão habitual sua aí. E aí vem a vergonha, vem a ressaca moral. Então, existem filmes fragmentados, é muito importante. Pastores maravilhosos, olha só, que no púlpito prega, fala. Sim ou não? Mas aí ele sai do contexto, igreja, entra num contexto onde ninguém o vê, vem as narrativas que autorizam ele fazer qualquer coisa, e essas narrativas com sentimentos tóxicos trazem uma versão pedófila, uma versão promíscua, uma versão adúltera, uma versão corrupta. E quando ele volta para o palco, isso entra e de novo é um profeta de Deus. Porque veio outra. Você quer conhecer uma pessoa, a sanidade de uma pessoa? Pela coerência entre as suas versões. Quanto mais parecidas todas as versões em todos os momentos, mais são. Quanto mais dicotomizadas as suas versões. Um crente, oi gente, oi irmão, tudo bom irmão? Aqui é uma coisa. Quando está lá na rua, fala palavrão, fala besteira, é vulgar. Esse cara é patológico. É patológico. Você percebe a sanidade de uma pessoa pela coerência entre as suas versões em cada um dos contextos. Em todos os contextos. Eu sou parecido em todos eles. Claro que há diferença, porque o cara que está na guerra está num contexto de guerra e o cara está em casa está num contexto. Mas quanto mais parecido forem suas versões, mais se observa a sanidade. Então, suas crenças trazem à tona a sua melhor ou pior o quê? Versão. Mas as narrativas, elas pinçam qualquer outra versão. Então, qual é a versão que eu estou vivendo aqui? Dessas crenças que eu tenho, desses sistemas de crença, de identidade, capacidade e merecimento acrescida do que dinheiro é, e mais. E mais. Preste atenção. Eu sou casado com a Camila, sim ou não? Ela é minha sócia. As minhas crenças financeiras e profissionais não são apenas as minhas crenças financeiras e profissionais. É uma decomposição vetorial das crenças dela. Talvez eu não tivesse o dinheiro que eu tenho, a empresa que eu tenho, se eu não tivesse o quê? Amalgamado com ela. Então agora, quando falo da minha vida financeira, não são só as minhas crenças. São as crenças financeiras dela também. Quem está entendendo isso? Ok, só um complemento.
Então, suas crenças trouxeram à tona sua autoaversão. Está claro isso ou não? E ela sai e vem de acordo com o quê? Com as narrativas intensas emocionalmente. Quem entendeu isso? Fala, eu estou aqui. Aí vem uma narrativa, uma vozinha, fala, vozinha. Ou uma fala. Sob forte impacto emocional ruim, vem um demônio dentro de você. Ou então, foi uma emoção boa, vem um anjo dentro de você e você faz coisas extraordinárias. Quem já fez coisas extraordinárias e nunca mais conseguiu repetir? No momento de alto impacto emocional, você estava motivado, estava feliz, fez algo grandioso, depois, quem lembra disso? Só eu? Uma gincana, uma brincadeira, uma competição, que você estava num gás, você trouxe uma versão que você vê ela muito pouco. Quem está entendendo isso? Então, o seu grande desafio é trazer à tona e instalar a sua melhor versão. Ou seja, mudar as suas crenças. Eu faço essa metáfora sempre. Eu pego, seguro aqui e meto a mão o quê? Dentro de mim. E pego o quê? Uma outra. E o quê? E visto ela. Essa é a nossa metáfora. Essa é a nossa metáfora. Gente, tudo isso aqui é para falar de narrativa. Agora, como é que podemos entrar nesse mundo subconsciente e trocar nossa versão disfuncional para uma versão melhor? Método CIS. Por que método CIS? Porque os exercícios que nós fazemos lá são extremamente o quê? Profundos. Nós fazemos, a estrutura cognitiva é extremamente profunda. A estrutura cognitiva é indubitável, é verdade ou não? Paulo, e por que você dá tanto approach cognitivo, tanta explicação do que faz, dos exercícios, da metodologia, mostra livros, trabalhos científicos? Por quê? Eu explico tudo que eu faço no método CIS? Sim, pode ser sim. Muito detalhe. Eu explico o que é crença, eu explico o que é sinapse neural, plasticidade neural, é assim ou não é? Eu mostro como é que uma sinapse acontece na prática. E eu vou explicando absolutamente tudo que é autoestima, como a autoestima se forma. Por que eu explico tudo isso? Para que não tenham narrativas contrárias. Quem entendeu isso? Para que não hajam narrativas contrárias. Porque as narrativas brigam com as crenças. As narrativas doutrinam o seu comportamento. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, como podemos entrar nesse mundo do subconsciente e trocar nossa versão disfuncional? Porque eu vou entrar no mundo subconsciente, pegar uma nova versão e trazer essa versão. Eu não quero apenas trazer uma versão que vem e depois volta. Eu quero ter uma versão boa, trazer e instalar essa versão. Qual foi o meu maior ganho com o método CIS até então? Foi entender que eu tinha um vício emocional com o trabalho. Dava prioridade para o trabalho. Não estava cuidando de mim, não estava cuidando do meu lado, da minha família, da minha filha. Foi quando eu percebi que eu estava deixando minha filha sozinha em casa para mim trabalhar. E hoje eu trabalho em casa, cuido da minha filha, tive um outro filho e nós temos uma vida sistêmica extraordinária.